Boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, sejam bem-vindos à nossa casa, para mais uma noite de palestra pública, mais uma noite de reflexão, em que temos a grata satisfação de contar com a participação e colaboração do nosso querido irmão Haurium Bacalhau, trabalhador do Centro Espírita Bittencourt Sampaio, trazendo para nós o tema Fé, Irmã da Caridade... Irmã da Esperança e da Caridade. Isso aí, já me esqueci. Para nossa harmonização, antes da nossa prece, do livro Pão Nosso, a lição de número 41, no futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão a semente do solo. O ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Que assim seja. E agora vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, mais uma vez te agradecemos por abrir as portas dessa casa de oração e de trabalho para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Te pedimos, Pai, ilumine as nossas mentes, os nossos corações para o entendimento do que aqui será ministrado, que possamos não apenas escutar, mas tornar prático os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, com a permissão da espiritualidade amiga, damos por iniciada a atividade da noite. Passo a palavra ao meu querido irmão Haurium. Pode ficar à vontade, querido. Boa noite, meus queridos irmãos, que a doce paz do nosso Divino Mestre Jesus possa nos envolver, nos amparar, nos assistir, para que nós possamos juntos, podermos fazermos uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho, né? E uma passagem muito oportuna, muito conveniente para todos nós. Porque vamos tratar de uma família inteira, né? Então, o tema proposto para que a gente pudesse refletir na noite de hoje é a fé, mãe da esperança e da caridade.
Então é uma lição que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, e essa lição nos convida a fazer uma reflexão dentro do capítulo A Fé Transporta Montanhas, trazendo, só no título dessa instrução dos Espíritos, há uma ilustração um tanto quanto interessante, que faz com que a gente entenda melhor a importância do que seja a fé. Porque quando diz a fé, mãe da esperança e da caridade, o que é que nós podemos associar em relação à posição de mãe que a fé ocupa e da esperança e da caridade como frutos da fé? Um dos atributos, mais associados à mãe é a geração. Então nós poderíamos pensar, entre tantas interpretações que pudéssemos dar, a fé que gera a esperança e a caridade. Então vamos entender um pouquinho da mãe primeiro, Vamos entender um pouquinho acerca da fé. E muitas vezes a gente confunde um pouco. Porque em determinadas situações a gente troca o acreditar com a fé. E aí é interessante porque Haroldo Dutra conta, numa das palestras dele, que ele assistindo um vídeo de um cachorrinho e o dono pegava 2 copinhos, num colocava ração, no outro não colocava. E o vídeo era para que o cachorro tentasse adivinhar, qual o copinho, porque ele botava o copinho com a ração e misturava, os copinhos. Só que tinha um truque por trás disso, Sabe aqueles jogos que a gente vê, que as pessoas fazem na rua, e você diz, não, tá ali naquele copo, e quando levanta não tá? Não tem aqueles truques, Pronto. Aí o cara estava fazendo uma experiência com o cachorro, E o cachorro ficava assim, atento. Mas ele mexia facilmente, ele não tentava embaralhar o cachorro, não. Ele pegava aqui, botava a ração nesse copo, e fazia 2 ou 3 mexidas e o cachorro só acompanhando. Só que como se trata de um truque, aí ele, claro, isso treinado, Aí dizia, aonde está? Ele botava a patinha, aí quando ele tirava o copo não tinha nada. Aí o cachorro ficou assim, sem entender, com aquela reação do animal. Aí ele fez de novo, E do mesmo jeito, de forma fácil, para que o cachorro identificasse, e o cachorro não identificou o que seria correto, mas por um truque não estava ali a ração. E aí, quando ele foi fazer a terceira vez, o cachorro não quis mais brincar. Começou a latir, Começou a latir, não quis mais brincar. A gente pegando o instinto animal que se baseava em relação àquilo que ele estava vendo, a gente pode associar muito, que assim como o cachorro acreditava e tinha certeza de que o copinho que estava com a ração era aquele, e por uma questão de um truque ele não achava a ração, a gente muitas vezes acredita em determinadas coisas, mas que isso, a rigor, não tem absolutamente nada a ver com a fé. Então, a gente muitas vezes acha que acreditar está relacionado com a fé. Não. E por que não? Porque muitas vezes a gente tem uma crença em determinadas coisas que tem relação com os nossos valores,
com o mundo que a gente idealiza, que a gente pensa, mas não necessariamente tem essa relação nossa com isso que todos nós precisamos desenvolver dentro de nós, que é a questão da fé. Então, a fé, na realidade, é uma jornada. É uma jornada que a gente vai construindo. Ao longo de quê? Ao longo do nosso relacionamento com Deus. Então, ter fé não é uma questão de acreditar ou deixar de acreditar. É uma questão de confiança. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de um sentimento de confiança. E aí a gente pode associar a determinadas relações que são extremamente confiáveis. Vou lhe dar um exemplo. A confiança tem relação com o histórico nosso. Vamos tentar exemplificar com a coisa de uma forma mais concreta. Essa relação de confiabilidade nos proporciona, por exemplo, que se nós temos um histórico positivo na nossa vida, no relacionamento comercial, se eu vou ao banco pedir um empréstimo, sabe o que é que acontece? A taxa de juros para mim é menor, porque eu tenho uma boa relação de confiança com o comércio. Comprei várias coisas, já tive vários relacionamentos comerciais e eu vou levantando um histórico de confiabilidade. E, evidentemente, quando o banco vai fazer o cálculo dos juros que ele precisa cobrar a mim que estou querendo um empréstimo, dependendo do grau de confiança, se é alguém muito confiável, os juros é menor. Se é alguém que eu tenho alguma dúvida, os juros é maior. Então, essa relação de confiança vai ampliar o sentido do que vem a ser a nossa jornada nesse processo de construção de um sentimento que é a nossa relação, nossa com Deus. Estamos falando da nossa relação com Deus. Todas as vezes que nós falamos de fé, e nós nos reportamos àquela fé que estabelece o cooperativismo entre nós e Deus, que é a fé divina, evidentemente que nós estamos tratando de um relacionamento e de uma jornada. Assim como aquele que construiu um histórico positivo consegue uma taxa de juros baixa, à medida que a gente vai construindo esse histórico, a gente vai estabelecendo uma confiança maior. Emmanuel diz que a fé é a confiança na providência divina. A fé é a confiança na providência divina. Mas que Deus confia também e deposita em nós a sua confiança. Significa que é o quê? É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. É o relacionamento meu com o Pai, com o Criador. E dentro desse relacionamento, nós vamos estabelecendo meios e condições de ir nos descobrindo o quanto nós podemos e o quanto nós nos fortalecemos a partir da fé. É a mãe que gera. E que gera o quê? Gera esperança e gera caridade. A esperança é algo que nos nutre. Então, a fé é a mãe que nos nutre. De quê? De esperança. E a partir do momento que nós nos nutrimos, nós nos prestamos a servir a Deus através das nossas ações.
Servir ao próximo é o quê? É a caridade. Então, estamos falando de uma família de virtudes que nos faz compreender que aquilo que a gente vai transpondo da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus, vamos nos impregnando da presença de Deus na nossa vida. Então a lição, ela inicia dizendo o seguinte: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Olha aí a questão que eu estava falando. A fé é uma jornada. A fé é um processo de construção. Você não vai chegar para a pessoa e vai dizer: mas fulano, tu tem muito pouca fé. Eu vou te dar um pouquinho de fé. Não vai. Porque a fé está relacionada com um processo de construção, de experiência, que você vai tendo ao longo do tempo, e essa experiência vai solidificando em você esse sentimento de confiança. De confiança em quem? Em Deus. E às vezes em confiança em si mesmo, porque quando a gente sai da esfera da fé divina e vamos para a esfera da fé humana, nós precisamos também confiar em nós. Porque se nós não confiarmos em nós, fica difícil o outro confiar. Já pensou eu fazendo algo que nem eu mesmo acredito que sou capaz? Como é que o outro vai acreditar em mim? Como é que o outro vai confiar que eu seja capaz e tenha potencial de desenvolver determinadas ações se eu mesmo não confio em mim? Então, o processo da fé humana e da fé divina, ela se entrelaça porque em ambas eu preciso ter confiança. Uma, ter confiança no relacionamento com Deus. Eu vou construindo e costurando, e através desse processo de construção, eu vou solidificando dentro de mim um histórico que vai me possibilitar a eu ter novas experiências. A eu ter a certeza de que, por exemplo, eu nunca estou só. Tem pessoas que acham que muitas vezes foram abandonadas em determinadas situações da vida. Mas aquele que tem um relacionamento íntimo com Deus e entende aquilo que Emmanuel falou, que a jornada da evolução nossa é um processo de cooperativismo entre nós e Deus. Se nós compreendermos isso, a gente vai entender que Deus jamais nos abandonará. Nós estamos falando de parceria. Nós não estamos falando de um relacionamento onde eu faço uma parte e Deus faz outra. Não, onde nós fazemos uma parte. Agora tem um detalhe. Que Deus não pode fazer aquilo que compete a mim fazer. Então, a parte que me compete, eu preciso fazer, né? E aí é interessante, né? Porque tínhamos dois vizinhos, uma casas muito semelhantes. Então, o vizinho olhou para o vizinho invejoso, olhou para o vizinho do lado e viu que a casa dele tem um gramado lindo, né? Atrás da casa dele tinha um pomar, né? Um pomar belíssimo, tinha um canteirozinho com flores, tinha uma cerca bem ornamentada, e a dele era tudo seco. Não tinha pomar, não tinha grama, era terra batida, a casa toda esculhambada, né? E ele olhou assim, encontrou-se com o vizinho e disse: vizinho, você é um homem de sorte. Você é um homem de muita sorte e Deus foi muito bom com você. Aí o vizinho disse: e por que Deus foi muito bom comigo? Disse: olha a sua casa. Veja como ela é linda. Esse gramado, né, esse pomar. Aí ele disse: realmente, Deus foi muito bom comigo. Porque Ele me deu saúde para eu poder trabalhar, plantar a grama. Deus me deu disposição para eu poder pintar a minha casa, reformar o telhado.
Deus me deu os meios financeiros para eu comprar as flores, fazer o canteiro, botar a cerca. Por quê? Aí eu achei engraçado, porque ele disse, porque se eu deixasse tão somente em função do Deus, isso aqui estava totalmente com a casa caída, estava só com a terra batida, né? Ou seja, só faltou dizer, estava igual a sua. Por quê? Porque a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte, Deus não fará por nós. Ele vai nos ajudar. Então, esse sentimento de cooperativismo a gente precisa ter em tudo que for fazer. Porque não adianta nós cruzarmos os braços e acreditar que as coisas vão cair do céu. Não, absolutamente, né? Então, cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Quem não já ouviu esse ditado que é trazido, né, é meio que uma máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Nós, primeiro, precisamos olhar para nós mesmos. Porque como é que a gente vai ajudar os outros se nós não nos ajudarmos? E vocês sabem qual é uma das pessoas que mais nos atrapalha, né? Sabe quem mais nos atrapalha? Somos nós mesmos. Às vezes o negócio está tudo indo bem. A gente de repente diz, rapaz, mas está tão bem, está tão tedioso isso aqui, eu vou fazer alguma coisa aqui. E aí a gente está perto de conquistar alguma coisa, e quando vê a gente faz uma besteira. Parece que é para ter emoção, né? Parece que é para ter emoção. Aí a gente faz uma besteira. Mas rapaz, eu estava no céu e não sabia. Eu estava indo no caminho certo e eu inventei de fazer outra coisa e parece que eu não quero evoluir. E isso acontece muito, porque psicologicamente, Joana de Ângeles nos traz que a gente se auto-sabota. E esse processo de autossabotagem tem muita relação da ausência de confiança nossa conosco mesmo. Tem coisas que a gente se propõe a fazer e o primeiro a se sabotar somos nós mesmos, porque a gente começa eu não consigo, isso não é para mim, não vai dar certo. A gente começa a botar uma série de empecilhos, é como se nós construíssemos um muro diante de nós e aquele muro fizesse com que a gente sequer pudéssemos ver o que estava à nossa frente. O que nós poderíamos alcançar se superássemos, se ultrapassássemos aquela barreira. Então, psicologicamente, muitas vezes, nós nos impomos a própria derrota. Porque a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que pensa. A pessoa que é derrotista, ela já perdeu. O otimista pode até errar, fracassar, não dar certo. Mas ele tentou, ele foi adiante, ele acreditou. E dependendo do caso, teve fé e seguiu adiante. Mas o pessimista, ele já começa errado. Porque ele em si é um projeto que saiu de uma proposição onde nem ele mesmo acredita nisso. E muitas vezes, a partir dos primeiros obstáculos, a gente desiste. E quando a gente desiste, muitas vezes, a gente está cedendo a um imperativo que existia dentro de cada um de nós, que é a luta para irmos adiante. Então a gente precisa, de alguma forma, confiar. E se a gente olhar para dentro de si,
a gente só vai poder fazer algo em benefício do outro se a gente fizer a nossa parte para conosco mesmo. Então, ajuda-te. Ou seja, eu olho a casa do vizinho, eu olho o gramado do vizinho, eu olho, acho tudo lindo, mas eu não faço nada para que minha casa e tudo aquilo que eu quero esteja implementado ali. Então eu vivo sempre em função do que eu desejo e que não posso ter. Então, essa fé que tem de ser ativa, não deve entorpecer-se, Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Ela está falando de que filhos? Da esperança e da caridade. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Olha, essa questão é muito interessante. Por quê? Porque é uma família. E uma família, ela tem unidade, ela precisa estar junto. Se a fé gera esperança e caridade, eu consigo produzir muito nessa nossa jornada evolutiva. E aí, muitas vezes, a gente quer separar uma família tentando analisar uma a uma, mas uma tem relação com a outra, né? Só para dar um exemplo, se nós propuséssemos fazer um bolo de cenoura, aí tem aquele passo a passo, né, para fazer um bolo de cenoura. Você pega, bate a margarina com açúcar, forma a massa, depois bota o trigo, depois aí você bota a cenoura, depois bota os ovos, bota as gemas e vai fazendo, né, de acordo com o preparo, e está ali o bolo de cenoura. Depois que o bolo de cenoura está pronto, aquela coisa deliciosa, gostosa, né? Aí alguém de repente diz, não, vamos fazer o seguinte, está aqui o bolo de cenoura, tira os ovos, bolo pronto, tira os ovos. Como assim tirar os ovos? Está tudo misturado. Tira a cenoura. Não consegue tirar. Então, quando nós falamos de fé, esperança e caridade, nós estamos falando de ingredientes que são inseparáveis. A fé que gera esperança e que nos põe a serviço do amor através da caridade. Se a fé é a mãe, é porque ela gera. Mas como é que eu posso gerar a fé? Através do relacionamento. Com quem? Com Deus. Então, quando nós estamos falando de fé, nós estamos falando de uma jornada. E aí é importante para a gente se questionar, como está a minha jornada? Como está o meu relacionamento com Deus? Como está esse processo de construção da minha fé? Porque muitas vezes a pessoa diz, não tem fé em Deus, mas quer que as coisas aconteçam sem que nós possamos dar a nossa contribuição e fazer a nossa parte. Se é uma relação de confiança, envolve as partes. Não dá para ser independente. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir isso. Eu tenho fé em Deus que eu vou passar num concurso para juiz. Ótimo, que maravilha. Mas eu tenho muita fé. Todo dia eu oro a Deus. Ótimo. Pergunta número 1. Você tem estudado? Não. E aí? Você pode ter a fé que for.
em Deus. Mas se você não fizer a sua parte e não estudar, dificilmente você vai alcançar esse êxito. Então, nós precisamos ter essa consciência. Que esse relacionamento vai trazer bons frutos. Porque quem de nós não precisa ser alimentado pela esperança? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos de esperança. A esperança tem uma relação íntima das nossas ações dentro do nosso convívio no mundo. Uma pessoa sem esperança é horrível. Porque qual é a perspectiva que ela tem? Sinceramente, qual é a perspectiva que ela tem? É muito difícil. E outra coisa, a pessoa que não tem esperança, até para ficar do lado dela é difícil. Porque a pessoa só faz reclamar da vida. E tem um detalhe, a culpa nunca é dela, sempre é dos outros. Porque ela não tem sequer, às vezes, a autocrítica. Porque se tivesse a autocrítica, ia identificar os problemas que tem nela que ela pode resolver. Eu já vi pessoas, rapaz, ó, faz de tudo, mas eu não quero sentar do lado de fulano. Não é por quê? Rapaz, fulano tem uma conversa, só faz reclamar da vida. Só faz reclamar da vida. Então ninguém gosta de quem só reclama, de quem nunca está disposto a cooperar, a fazer, a correr atrás dos seus sonhos. Então, primeiro, vamos nos alimentar de coisas boas. O nosso relacionamento nessa jornada de construção da fé, que é essa relação nossa com Deus, passa por esse processo de nós darmos esse mergulho dentro de nós. E dizer, eu estou me alimentando de quê? De que é que eu estou me alimentando? Eu estou me alimentando de coisas boas, construtivas, edificantes. Eu estou fazendo em mim o desenvolvimento de um sentimento que nos faz enxergar a beleza do momento que nós estamos passando, seja ele qual for. Seja um momento de dificuldade, seja um momento de dor, seja um momento de coisas belas, de coisas feias, não tem problema. Que é o sentimento de gratidão. O desenvolvimento do sentimento de gratidão faz com que nós possamos despertar dentro de nós os potenciais de valores e virtudes que estão o tempo todo nos cercando e que muitas vezes a gente não está vendo, não está olhando. E estamos desperdiçando a oportunidade desse relacionamento com Deus. E, obviamente, a nossa fé fica desse tamanho. Porque se nós não nos relacionamos com Deus, nós não entendemos a fé como uma jornada de relacionamento com Deus, de cooperativismo com Deus, como disse Emmanuel. Então a fé não é acreditar ou deixar de acreditar. Não. A fé é a certeza que todos nós temos que vamos construir a partir de um relacionamento com Deus. É uma jornada. E aí essa lição deixa claro para todos nós, né, que a esperança e a caridade são uns corolários da fé e formam essa trindade inseparável. Não é a fé, olha a pergunta que ele faz, não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Claro que é. Porque se eu confio nas mensagens do Evangelho, se eu tenho essa esperança, se eu tenho essa experiência entre o que o Evangelho traz para nós, e eu procuro, na medida do possível, me esforçar em viver essa experiência, eu tenho certeza que aquilo que Jesus nos trouxe como promessas, eu a irei de alcançar. De uma vez, claro que não. De uma vez, claro que não, porque nós temos a consciência, a partir da doutrina espírita, que cada existência nós armazenamos uma bagagem. E essa bagagem faz parte do processo construtivo de quem? Do espírito.
aonde o berço e o túmulo constituem fragmentações pequenas, minúsculas, dessa jornada infinita do espírito imortal que todos somos. Então, a doutrina espírita, através da reencarnação, vem nos mostrar efetivamente que esse processo de construção da fé passa pela consciência que existe em cada um de nós, nesse processo de identificação de o quanto o momento atual, já ou agora, é importante na vida de todos nós. E muitas vezes a gente está desperdiçando, porque a gente está fazendo cálculo para o futuro. Um futuro que eu não sei se virá. Um futuro que eu não sei se efetivamente eu vou alcançar dentro dos planejamentos que eu faço, porque efetivamente na jornada terrena a gente tem um tempo, e estamos numa fila, e nessa fila a gente não sabe quando a gente vai retornar para a verdadeira vida. Quando? Não sabemos. Mas o que sabemos é que o momento presente eu posso fazer algo, eu posso crescer, eu posso produzir, eu posso me doar. E aí vem a pergunta: o que é que nós estamos fazendo nesse processo de construção? Porque se a fé nos nutre de esperança e nos proporciona a prática do bem e da caridade, é importante nós pensarmos: essas duas filhas da fé estão produzindo dentro de mim? Eu sou uma pessoa esperançosa ou sou pessimista? Ou sou derrotista? São perguntas que é importante nós fazermos para identificar como é que a gente está. Porque como é que a gente vai se tratar se a gente acha que está tudo certo? Muitas vezes a gente acha que está tudo certo. Não, eu estou bem, está correndo tudo bem. Será? Porque quanto mais esperança nós temos, quanto mais caridade praticamos, mais a nossa mãe, que é a fé, está atuando dentro de cada um de nós. Significa que eu estou bem conectado com Deus. Significa que está havendo um processo de cooperativismo. Ou seja, eu confio em Deus, mas Deus confia em mim. Eu estou fazendo em nome dele, mas ele também está fazendo por mim. É uma relação de parceria. Não é a relação que existia antigamente, é o Senhor dos exércitos e nós somos os servos. Não. Jesus veio trazer o Deus amor, o Deus Pai, o Deus que trava o relacionamento conosco, como um pai, como uma mãe trava com o filho. É o processo de construção afetiva. A minha relação com Deus não é uma ligação de uma igreja, de uma casa espírita, de uma igreja evangélica, onde eu preciso me conectar com Deus a partir da reunião doutrinária, a partir de uma missa, a partir de um culto. Não. O meu relacionamento com Deus é o tempo todo o tempo. E se eu não estou abrindo a porta para a presença de Deus dentro de mim, eu preciso parar um pouco, pensar, dar um mergulho dentro de mim e começar a me avaliar como eu estou. O que a fé está produzindo em mim? Porque se está me faltando esperança, se está me faltando a caridade, a minha relação de fé está abalada. E eu preciso me fortalecer. Como é que eu fortaleço a fé que vai me gerar a esperança e a caridade e tantas outras virtudes? Através do meu relacionamento com Deus. O processo de espiritualização se faz imperioso, onde eu começo a despertar em mim as minhas necessidades. Não é a necessidade do outro, mas a minha necessidade. Não é estar olhando o defeito do outro, mas olhar para dentro de mim. E me enxergar. E começar a pensar o quanto nós somos possíveis de fazer algo em benefício não só de nós,
mas do nosso próximo. E fazermos em benefício do nosso próximo não significa fazer coisas maravilhosas, coisas grandiosas, porque muitas vezes somos pequenos. Mas por que não começar dentro do lar, diante dos desafios que nos foram postos? Que nos foram postos por pactuação daqueles que estão juntos. Porque muitas vezes a pessoa diz, eu não acredito que eu pedi para vir nessa família, não. Não, realmente você não pediu, não. Você implorou. Pelo amor de Deus, deixa eu vir com eles. Porque eu preciso fazer esse resgate. Eu preciso estar junto para que eu possa aprender, ensinar, trocar, resgatar uma experiência que no passado foi mal sucedida, mas que muitas vezes, a partir de uma experiência exitosa, tornam-se grandes amigos, a trabalharem, a fazerem maravilhas. E tudo depende, meus irmãos, de nós mesmos. Não adianta a gente estar atribuindo responsabilidades e culpas a terceiros, porque é muito prático a gente estar condenando os outros, mas a gente precisa pensar aquilo que a gente precisa fazer dentro dos nossos próprios pensamentos, análises, avaliações nossas. E ele inicia aqui, ele fez a pergunta: se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? O amor é a mola mestre que transforma qualquer um de nós. Mas olha o que é que ele diz aqui, ó. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Então, esse Espírito traz essa mensagem para que a gente possa entender quão grandioso é esse sentimento que a gente precisa construir dentro de cada um de nós. Temos fé? Temos. Porque se nós não tivéssemos fé, aqui não estaríamos. Temos fé. Mas quanto mais nós aprofundarmos esse relacionamento nosso com Deus, mais frutos essa fé gerará em nós. Então, inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre os alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé, que não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. E aí é interessante. Por quê? Porque se nós travamos esse relacionamento com Deus, e esse relacionamento é sólido, consistente, estável, não importa o que os outros vão dizer. Não tem importância. Isso não é uma questão minha com os outros. Isso é uma questão minha com Deus. Minha com minha consciência. Então, a trajetória, as diretrizes que nós adotamos na vida tem total relação com as escolhas que nós fazemos. Se nós fazemos escolhas sempre a depender dos outros, sempre preocupados com o que é que os outros estão achando, seja com os nossos atos de fé, seja com a nossa doação,
seja com a nossa entrega na prática do bem, no exercício do Evangelho de Jesus, sejam ser chamados de tolos, ser ridicularizados, não importa. O meu relacionamento não é com os outros externos, porque à medida que eu for dando importância aos que os outros acham ou digam de mim, evidentemente que as minhas ações fugirão daquilo que eu sou efetivamente. E eu deixarei de me conhecer, porque eu serei muito aquilo que os outros querem que eu seja. E quanto a gente vê isso? As pessoas que modam a sua vida em razão de mídias sociais. Nos tempos atuais é isso que a gente mais assiste. Ou seja, a minha vida, eu tenho uma grande preocupação, é mostrar aos outros que ela é a vida de comercial de margarina. Está tudo feliz, tudo maravilhoso. E o recorte que eu faço o tempo todo, para passar para os outros, é que eu sou uma pessoa bem-sucedida e feliz o tempo todo. Todos nós sabemos que a gente não consegue isso aqui no planeta Terra, expiação. Todos nós sabemos. Mas pessoas têm adoecidas, ido fazer terapias, muitas vezes tendo que ser tratadas em consultórios psiquiátricos, por causa dessa ditadura da exigência dos padrões de felicidades que hoje são exigidos nas mídias sociais. E quanto mais as pessoas que já passaram por processos doentios relatam que precisou se afastar desse bichinho aqui, ó, que pode trazer coisas valiosíssimas, mas também pode pegar e afundar uma pessoa, porque o problema não está no aparelho, o problema está em nós. Relatam claramente que tiveram que se afastar mediante um tratamento e recomendação e viram a vida tóxica e de afastamento de si mesma diante desse lançamento totalmente exagerado em relação às mídias sociais. Olha um desafio posto nos dias atuais, para todos nós. Para todos nós. Se nós estamos falando da lei de sociedade, nós temos a necessidade de nos comunicar, de nos relacionar, e isso faz parte do processo. Mas termos essa atenção em torno de si mesmo é que faz com que nós possamos assimilar a grande necessidade de nós estabelecermos esse contato, primeiro conosco mesmo, e também essa relação com Deus. E quando a gente fala da fé, a gente está falando disso. Porque aquele que trava esse relacionamento com Deus, ele se fortalece. Ele tem a certeza de que essa jornada que está solidificando em si o sentimento de confiança, ele não vai se abalar por uma coisinha, por outra. E dependendo do grau de relacionamento com Deus, pode ser algo muito sério, que nós sejamos afetados e a fé em Deus nos sustenta. A fé em Deus nos sustenta. E todos nós desejamos isso. Todos nós. Essa fé inabalável que Paulo falava. Essa fé que move montanhas, que é do tamanho de um grão de mostarda, mas que move montanhas. Essa fé que, na confiança que nós temos em Jesus, Ele nos disse que meu reino não é deste mundo. Então Jesus nos anunciou que todo o seu evangelho iria nos preparar para quê? Para a verdadeira vida, para a vida futura. E a verdadeira vida e a vida futura
nós traçamos enquanto aqui estamos, enquanto partirmos na espiritualidade, continuamos, mas o grande laboratório de experiência é aqui no planeta Terra. Por enquanto. À medida que formos evoluindo, vamos para outros planetas. E aí o que é que ele diz aqui? Como falar em regeneração? Estamos passando por um processo de transição planetária. Como falar em regeneração sem ter fé? Como falar nisso? Como falar em regeneração sem ter essa aproximação nossa de cooperativismo com Deus? Como falar? Todas as vezes que nós falamos em fé, nós nos reportamos a essa jornada de confiança em Deus, de confiança nesse relacionamento com o nosso Pai, que está o tempo todo nos amando, nos propiciando. Mas como o exemplo do vizinho que plantou a grama, que reformou a casa, que trocou o telhado, a gente precisa fazer a nossa parte. Para que a nossa casa fique bem bonitinha, o nosso gramado bem verdinho e as flores lindas, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, aqui na lição, continua o Espírito. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra as palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa das palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai, por exemplo, da vossa fé, para incurtirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Quem não precisa de fé para enfrentar os desafios da vida? Todos nós precisamos. Se a gente não precisasse, a gente não estaria aqui, num plano de expiações e de provas. Se nós estamos no plano de expiações e provas, nós precisamos nos fortalecer na fé. E é ela que vai nos ajudar naqueles momentos que a gente acha que não tem força para superar um momento difícil, uma dor profunda. Quando muitas vezes a gente se encontrar e achar que está no fundo do poço, sabe quem vai nos tirar de lá? É essa fé. É essa fé. E aí eu vi um relato numa palestra de Haroldo Dutra que eu achei interessante, porque foi uma experiência dele. E ele disse o seguinte, que estava passando por muito revés na vida, muito sofrimento, muitas perdas afetivas. E as provas vindo, e ele passando, e vinha outras. E ele disse que aconteceu com ele um momento que lhe tocou bastante. Ele estava se achando a pior das criaturas. E aí ele parou um pouco assim, não falou absolutamente nada, só parou. Em meio a todo o turbilhão, a todo o sofrimento, ele ficou calado. Não pediu a Deus resignação, força, paciência, porque isso ele já tinha feito, e as provações vindo.
E ele disse que não viu absolutamente nada. Nada. Um silêncio. Mas ele disse que nunca, na experiência dele, aqui na terra, ele se sentiu tão amado por Deus naquele momento. Não viu uma voz, não ouviu uma mensagem, não ouviu absolutamente nada. Silêncio profundo. Mas foi invadido por um amor que ele nunca tinha sentido ao longo da sua vida, naquele momento. Então, quando a gente fala desse relacionamento com Deus, quando a gente fala da fé com base nesse relacionamento, é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. É uma experiência muito íntima, que muitas vezes a gente não pode sequer verbalizar. E a gente se sente amparado, assistido. E a gente se sente que muitas vezes a gente não está conseguindo andar, mas é Deus que está nos dando suporte para que não só a gente ande, mas como a gente lute, mas como a gente siga adiante, que a gente tenha esperança, tenha força e que ainda faça o bem em benefício dos outros. É dessa esperança que nos transforma, que faz com que nós possamos entender que essa intimidade nossa com Deus é quem vai nos dar o suporte para as nossas dores, para o nosso sofrimento, que vai fazer com que a gente tenha, mesmo nos momentos muito difíceis, otimismo, força, alegria, disposição para seguirmos adiante. Então, meus irmãos, a lição vem nessa direção, dizendo-nos que a fé sincera, que essa conexão com Deus, ela é empolgante. Quem de nós não pegou uma mensagem de Chico Xavier, seja ela falada, seja ela transmitida por um vídeo, e a gente se tocou profundamente com aquilo que ele estava dizendo, e que muitas vezes renovou o nosso dia, renovou aquele momento que a gente estava pensando de uma forma e reconsiderou a partir daquela mensagem. Então, esses processos, meus queridos irmãos, é oriundo de algo que está sendo gerado e construído dentro de nós. Vamos nos alimentar de coisas boas, vamos transformar a nossa jornada nessa experiência, porque os desafios estão com um propósito, nos conduzir à verdadeira felicidade. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente precisa pensar nessa fé ativa, não é essa fé da boca para fora. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo porque o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo porque acreditais nela. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres, entre aspas, são obras da fé. Então, Espírito protetor, José. É uma lição que está longe de se esgotar. Naqueles momentos de tristeza, de dor,
em que a gente se sente abatido, sem forças, recomendo recorrer a ela, porque ela vai nos ajudar a enfrentar os embates da vida, a nos fortalecer nessa nossa intimidade com Deus, nessa jornada, a compreender que cada desafio é como se fosse um degrau, aonde vencendo a gente dá um passo a mais, para a frente e para o alto. E para finalizar, é até 8:45, né? Para finalizar, né, a gente pode resumir essa reflexão da noite de hoje em algumas orações. Fé é como eu lido com Deus. Esperança é como eu lido com o mundo. Esperança é você entender qual o padrão da ação de Deus na sua vida. E caridade é colocar os seus dons a serviço do próximo. Os que amam governam a vida. Então, que nós possamos cada vez mais nos empenharmos na construção íntima desses processos que são tão valiosos para nos fortalecer, para fazer com que nós possamos cada vez mais sermos gratos a Deus pela oportunidade que nos é concedida, trabalharmos em favor do nosso próximo, olhar para dentro de nós e todos os dias agradecermos a Deus por tudo. Eu deixo o abraço de todos que fazem o Bittencourt Sampaio. É sempre um motivo de muita gratidão, de muito prazer, quando eu encontro os companheiros dessa casa. O nosso Bittencourt Sampaio tem o prazer sempre de receber o nosso irmão Edmilson, que está lá conosco, também colaborando. De forma, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, nos iluminar, nos amparar, e que possamos cada vez mais trabalhar nessa jornada, nos fortalecer na fé e caminharmos em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz.